A inveja, esse veneno de ação lenta e eficácia infalível, constitui um dos eixos mais sombrios e persistentes da condição humana, uma verdade que Fyodor Dostoiévski sondou com a precisão de um cirurgião da alma. Em sua obra, a inveja transcende a banalidade do descontentamento passageiro, a centelha efêmera de cobiça que logo se dissipa. Ela se revela, ao contrário, como uma febre insidiosa que se aloja nas profundezas do ser, uma condição crônica que reconfigura a própria percepção da realidade. A sua manifestação mais devastadora, segundo a ótica dostoievskiana, não se dirige à materialidade dos bens, à efemeridade das posses ou à transitoriedade de uma posição social, embora estas também exerçam seu poder corrosivo, mas sim aquilo que é intransferível e absoluto na existência do outro, a sua própria essência ontológica. O invejoso não anseia meramente por replicar o que o outro possui. Seu desejo, muito mais profundo e aniquilador, é o de subtrair do outro a sua singularidade, de apagar a sua luz para que o mundo se torne um lugar uniformemente cinzento. Para Dostoiévski, portanto, a inveja não se esgota em sua classificação como uma falha moral ou um pecado capital. Ela é uma patologia espiritual, uma sombra metafísica que se projeta sobre a consciência, deformando cada juízo e cada olhar. Funciona como uma alquimia perversa da percepção, um espelho fraturado que não apenas reflete, mas recria a realidade sob uma ótica permanentemente distorcida e amarga. Nos labirintos de seus romances, a inveja emerge como uma enfermidade que se mascara com o véu da virtude. O indivíduo consumido por ela jamais se reconhece como tal. Ao contrário, ele se investe da autoridade de um juiz íntegro, de um observador perspicaz, de uma consciência lúcida em um mundo de aparências. Suas críticas, seus apontamentos de falhas e suas supostas desmistificações não são movidos por um genuíno amor à verdade, mas pelo prazer necrótico e secreto de diminuir, de desbastar a estatura moral ou intelectual do outro. A sua demanda não é por justiça, que pressupõe a restauração de uma ordem, mas por um nivelamento radical, e o nivelamento, em sua lógica, só se alcança pela decapitação simbólica de todas as cabeças que ousam se erguer acima da linha medíocre que ele estabeleceu como norma universal. É neste ponto que a análise de Dostoiévski atinge uma profundidade abissal. O invejoso prefere ativamente um universo de mediocridade generalizada à existência de uma grandeza alheia que ele não pode partilhar. Ele advoga por um mundo sem brilho, pois a mera existência de um brilho que não emana de si mesmo lhe é uma afronta insuportável, um testemunho constante de sua própria opacidade. No subterrâneo dessa emoção fervilha uma confissão que o invejoso jamais articulará, nem mesmo para si: eu não sou suficiente. Esta sentença, carregada de uma dor e vergonha paralisantes, é o núcleo a partir do qual toda a sua estrutura psicológica se organiza. Contudo, em vez de confrontar essa ferida narcísica, ele erige um complexo universo paralelo, uma fortaleza de racionalizações onde ele se autoproclama o árbitro supremo, o crítico definitivo, o bastião da moralidade. Ele se fantasia com a toga da indignação moral, mas sob o tecido nobre se esconde um ressentimento purulento, uma mágoa que nenhuma vingança ou diminuição do outro consegue verdadeiramente aplacar. Dostoiévski via essa condição como um cárcere interior de segurança máxima. O invejoso está aprisionado numa cela cuja chave ele mesmo arremessou para longe, pois o ato de sair exigiria o reconhecimento de sua própria pequenez, e a dor dessa admissão é, para ele, mais aterradora do que a própria clausura. Indissociável dessa condição está o pacto silencioso e perpétuo que o invejoso firma com a mentira. Para suportar a consciência de sua própria falta, ele precisa sistematicamente distorcer e desvalorizar aquilo que o outro possui ou representa. Assim, se sua alma é incapaz de criar, ele postulará que a arte é uma futilidade. Se o seu coração é estéril para o amor, ele decretará que o afeto é uma ilusão sentimental. Se sua vontade é fraca para conquistar a liberdade, ele argumentará que a autonomia é um perigo social. Ele converte sua incapacidade em sistema filosófico, sua limitação pessoal em doutrina universal. E, como Dostoiévski demonstra magistralmente através de seus personagens, essa distorção é praticada com tal convicção que se torna a única lente através da qual a totalidade da vida é interpretada, um evangelho da negação pregado a si mesmo em primeiro lugar. A inveja, ademais, é dotada de uma paciência estratégica, quase predatória. Ela não se apressa. Ela pode simular admiração, pode aplaudir em público e até mesmo oferecer uma ajuda calculada, enquanto, no silêncio de sua cogitação, aguarda o instante preciso para o ataque. É a serpente irolada no tronco, perfeitamente imóvel, mimetizada com o ambiente, esperando que a presa se posicione ao alcance de seu bote. Dostoiévski percebia com clareza essa maestria da dissimulação.
o invejoso raramente opta pelo confronto direto. Ele prefere a ofensiva oblíqua, a insinuação venenosa, a palavra que fere sob o disfarce da preocupação, o gesto que parece inocente mas carrega uma intenção destrutiva. É o amigo que alega apenas estar sendo honesto ao minar sua autoconfiança, o colega que somente compartilha uma preocupação legítima ao semear a dúvida sobre sua competência. São pequenos cortes, inoculações de dúvida aplicadas com precisão cirúrgica, até que a vitalidade do alvo se esvaia por completo. Talvez a faceta mais sombria da inveja, na visão de Dostoiévski, resida em sua capacidade de transformar o invejoso no juiz implacável e no carrasco de sua própria existência. Ao se medir incessantemente pela régua do outro, ele renuncia à sua própria jornada, abandona a construção de seu próprio destino. Sua vida deixa de ser uma ação para se tornar uma perpétua reação. Ele não constrói, não cultiva, não cria. Ele apenas reage, ajustando seus movimentos e pensamentos para neutralizar, ofuscar ou sabotar o que percebe no seu próximo. Trata-se de um viver por espelhamento, mas o espelho é sempre o do outro, tornando a sua própria identidade um mero reflexo negativo. Essa é a sua tragédia última. O invejoso não se apropria de sua vida. Ele se condena a ser uma sombra projetada pela luz alheia, um eco que só existe em função de uma voz original que não é a sua. Dostoiévski sabia que o terreno fértil para a inveja é o do orgulho ferido. O orgulho sussurra ao ego: eu mereço mais, eu sou intrinsecamente superior. A realidade, por sua vez, responde friamente: você não tem, você não é. A inveja é o veneno que o orgulho bebe para não ter que aceitar essa resposta dissonante. E, uma vez ingerido, esse veneno inicia um processo de destruição que consome o hospedeiro antes mesmo de atingir a vítima designada. Não é por acaso que tantos de seus personagens terminam em um estado de isolamento atroz, corroídos por uma amargura que se tornou sua única companhia. É o desfecho natural de quem alimenta essa chama negra. Ela queima, primeiro e mais intensamente, aquele que a mantém acesa em seu peito. O autor russo enxergava na inveja uma força quase demoníaca, não em um sentido teatral de chifres e tridentes, mas em seu significado psicológico mais profundo, uma pulsão autodestrutiva que seduz com a promessa de uma reparação justa, no fim, entrega apenas a esterilidade da ruína. Por essa razão, ele a retrata como um dos estados mais próximos do inferno que se pode experimentar em vida. O invejoso habita um tormento contínuo, cercado por demônios que ele mesmo invoca e nutre, como um jardineiro paradoxal que rega diariamente as plantas venenosas que o sufocam. E, ao contrário de outros vícios, a inveja é singularmente estéril em prazer. Ela não oferece a euforia do excesso ou a satisfação da conquista. Seu único e fugaz alívio advém da contemplação da queda alheia, um alívio que rapidamente se converte em um vazio ainda maior, pois seu fundamento não é a construção, mas a pura e simples destruição. Há ainda um aspecto que Dostoiévski destacaria com sua ironia amarga: a inveja não se cura pela conquista. Contrariando a lógica superficial, o invejoso que finalmente alcança o objeto de sua cobiça não encontra a libertação. Ele apenas muda de alvo. Imediatamente, descobre no horizonte alguém mais talentoso, mais afortunado, mais reconhecido, e o ciclo vicioso recomeça com renovado vigor. Trata-se de uma fome que não conhece a saciedade, pois sua natureza não é a fome de algo concreto e real, mas uma fome de comparação. E a comparação é um abismo sem fundo, uma busca infinita por uma superioridade que, mesmo quando alcançada, se revela oca. Essa visão profunda e quase clínica da inveja nos coloca diante de um dilema existencial: como escapar de suas garras? Dostoiévski, avesso a soluções fáceis, não apontaria para um mero esforço de ser melhor que o outro, o que seria apenas outra forma de competição. A saída, para ele, estaria em uma descida brutal e corajosa à própria verdade, um mergulho no próprio subterrâneo para aceitar a própria condição com todas as suas falhas e limitações, sem o subterfúgio das desculpas. Isso demanda uma coragem imensa, a coragem de encarar o próprio vazio sem a necessidade compulsiva de preenchê-lo com os escombros da destruição do outro. Exige, acima de tudo, a humildade, aquela virtude que o orgulho visceralmente rejeita, mas que se revela como o único antídoto eficaz. Enquanto o orgulho reinar soberano, a inveja encontrará sempre um solo fértil para vicejar. Quando o orgulho é quebrado pela autoconsciência, ela perde a seiva que a alimenta. No fundo, a advertência de Dostoiévski ecoa como um alerta temporal. A inveja é um dos atalhos mais diretos para o inferno interior. Não o inferno das punições externas, mas o inferno psicológico, o labirinto solipsista em que o indivíduo se torna, simultaneamente, seu próprio carcereiro e seu único prisioneiro. É um lugar desprovido de luz,
não porque uma força externa apagou a lâmpada, mas porque o sujeito escolheu, deliberadamente, manter os olhos fechados diante de qualquer claridade, preferindo a soberania de seu ressentimento à liberdade que a verdade poderia lhe oferecer. E, como ele sabia tão bem, alguns jamais os abrem.